Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Graças a Deus, meus amados, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Palavra de Deus nesta noite que está inserida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de 1 adiante. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram e viram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados queridos irmãos em Cristo Jesus, palavra de Deus que nos é trazida esta noite no livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que narra o início da Igreja do Senhor aqui na terra. Jesus ascende aos céus e a igreja, ela continua fazendo a obra de Deus. E a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja conhecida como a igreja modelo, porque em Atos dos Apóstolos você tinha a comunhão sincera entre os irmãos. Tinha o partir do pão, aonde os que tinham ajudavam aqueles que não tinham, e dificilmente alguém passava necessidade na igreja de Atos. Também a palavra de Deus diz que a igreja caía na graça do povo. E Deus trazia as pessoas, acrescentava o número de pessoas à igreja. E a igreja aumentava. E a igreja crescia. E apareceu também na igreja um homem por nome de Ananias. Ananias era um nome conhecido, um nome muito usado naquela época em Israel. Ananias e Safira nos trazem uma lição importante sobre a integridade no corpo de Cristo.
Encontramos essa história aqui e pode parecer uma história dura, porque hoje em dia nós vivemos um evangelho que está sendo deturpado. As pessoas acham que Deus é só amor. Alguns acham que esse Deus de justiça é só no Antigo Testamento. Precisam ler Atos, capítulo de número 5. Aqui já é Novo Testamento. Aqui já é o Evangelho da graça. E a graça, em muitos momentos, ela se torna mais dura do que a lei. O próprio Jesus, ele fala no Evangelho de João: se eu não viera, nem lhes houvera, se eu não me engano, Evangelho de João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, vós não teríeis pecado, mas agora, porém, não há desculpa do vosso pecado. Não há desculpa para aquele que quer pecar, para aquele que quer mentir, para aquele que quer enganar. Encontramos aqui em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, essa história que, como eu disse, pode à primeira vista parecer dura, mas se examinarmos mais de perto, nós vemos aí o cuidado de Deus através do apóstolo Pedro, que tinha o espírito de revelação de Deus na vida. O que falta nos nossos dias atuais é o espírito de revelação para entendermos, para percebermos aonde estão os mentirosos, os hipócritas, aqueles que estão no Evangelho para mentir, para enganar, para iludir as pessoas. Eu falei que o negócio hoje ia ser estreito. Que Jesus me cubra com seu sangue nesta palavra. Ananias, junto com sua esposa Safira, venderam uma propriedade, um terreno, vamos dizer assim, e eles decidiram guardar parte do dinheiro e dar o restante aos apóstolos. Mas isso, eles não entraram em acordo com os apóstolos. Eles simplesmente fingiram que a propriedade tinha sido aquela quantia que eles levaram aos pés dos apóstolos. Ou seja, mentiram. Mentiram. Fingindo que estavam entregando o valor total. É aí, meu irmão, que está a diferença de quem tem o Espírito de Deus na vida. O apóstolo São Pedro, cheio do Espírito Santo, percebe a desonestidade de Ananias. E ele o confronta. E ele dá aqui a oportunidade para que Ananias se desculpasse. E ele diz, perguntando: foi realmente isso? E Ananias, sim. Aí Pedro diz, perguntando: por que mentiste ao Espírito Santo? Eita, meus irmãos, nós vivemos uma época onde as pessoas estão mentindo para o Espírito da verdade, mentindo para o Espírito Santo. E as pessoas pensam que o nosso Deus, por ser um Deus misericordioso, não vai alcançá-los e puni-los. Ei, o Espírito Santo também age trazendo a justiça. Vivemos uma época em que muitos se dizem bispos, apóstolos, e mentindo para as pessoas, eles arrancam dinheiro à custa da fé alheia. Eu quero dizer esta noite que o Espírito Santo, que estava em Atos capítulo 5, ainda está na igreja e ainda está vendo as mentiras que muitos homens pseudos, homens de Deus, estão a cometer. No momento certo a justiça virá, porque tardará. Minha é a vingança, diz
o Senhor. A mentira, ela sempre esteve tentando derrubar aqueles que procuram o caminho da salvação. Tem muita gente que começa bem, e eu digo isso aqui com o coração cheio de temor, porque é um terreno espinhoso esta palavra que trago hoje. Pessoas que começaram bem no Evangelho, na sinceridade, no amor, na compaixão, na misericórdia, na justiça, obedecendo a Deus. Mas veio o dinheiro, veio a fama, veio as posses, veio o poder. Aí o pai da mentira entrou em ação. E assim como o apóstolo São Pedro diz neste texto: Ananias, por que deixaste Satanás entrar no teu coração? Muitos não têm mais a presença do Espírito Santo. Muitos entraram pelo caminho da ganância, pelo caminho da mentira, pelo caminho da falsidade. Mas o Espírito Santo manda esta palavra para você como alerta: não entre no caminho de Ananias e Safira. Perguntando a Pedro: por que mentiste? Pedro perguntando a ele: por que mentiste ao Espírito Santo? Você pensa que está mentindo para a igreja? Você não está mentindo para a igreja. Você está mentindo para o Espírito Santo. Você que se diz pastor, né, de igrejas grandes, de igrejas antigas, mentindo para as pessoas. Não presta conta do que entra na igreja. Compra casa, compra carro novo, compra posse, compra Hilux, compra terreno na praia, compra casa na praia, mentindo para o povo, usurpando, tirando, enquanto muitos na igreja estão pagando o seu dízimo e algumas vezes não tem nem o que comer. Mas eu quero dizer para você, rapaz, o Espírito Santo está vendo, o Espírito da verdade está vendo tudo isso, e no momento certo Deus vai chamar a responsabilidade. Certa vez ouvi um camarada dizer: mas pastor fulano era tão bom, pregava tanto, aonde passava enchia a igreja, por que aconteceu isso com ele? Você sabe o que foi? Deus, que teve misericórdia dele, não quis matá-lo, só o deixou aleijado para ver se ele se arrepende, porque Deus é misericordioso, mas é justiça também. Gente que bate no peito e diz: eu não saio daqui, eu não saio daqui, a igreja é minha, foi eu que levantei, a igreja é minha. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem nada, você é um pobre, cego, miserável e nu. A igreja é do Senhor, a igreja é do Espírito Santo. Ananias cai morto no chão. E não é porque Deus queria todo o dinheiro de Ananias, não, é porque ele mentiu. Se ele tivesse chegado para os apóstolos e tivesse dito a verdade, quantas pessoas, irmãos, que começaram certo, dizendo a verdade, fazendo as coisas direitinho, fazia até cesta básica para levar para o irmão que não tinha, hoje em dia mente. Hoje em dia peca descaradamente. Descaradamente. Eu não vou nem contar tudo aqui porque o horário não permite. Mas nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Pastores se envolvendo em casos de pedofilia. Homens de Deus trocando de mulher que nem troca de roupa. Escândalos e mais escândalos. Deus vai chamar a responsabilidade. O Senhor tarda, mas não falha. A palavra de Deus diz no livro de Josué que Israel saiu para a guerra.
E Israel enviou homens, Josué enviou homens a Ai, que fica perto de Beteave, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos nós vá para a guerra. Envia aí uns 3.000 homens para atacá-la, que a gente ganha. Aí Josué foi para a guerra. Só que quando chegou lá, ao invés de Israel fazer o que vinha fazendo, que era guerrear e ganhar, Israel cai na batalha. O inimigo chega a matar 36 deles. E perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e lá mataram mais um bocado. Josué chega no arraial e rasga as suas vestes, prostra com seu rosto em terra diante da arca do Senhor, e disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruírem? Deus responde a Josué assim: levanta-te. Por que você está aí prostrado? Aonde está aí? Livro de Josué, capítulo 7, versículo 10. Israel pecou. Presta atenção. O que foi que Israel fez? Violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se das coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Você pensa que engana a Deus? Você não engana, não. Você está enganando a igreja. Você pode enganar os seus obreiros, mas a Deus ninguém engana. E eu estou falando isso com meu coração pegando fogo aqui. Ninguém engana ao Espírito Santo. Santifiquem para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição dentro de vocês. Vocês não conseguiram resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Eles mentiram para Josué, esconderam os despojos dos idólatras, roubaram os tesouros e esconderam para eles. Mas Deus visitou. Deus não suporta a mentira. Existem pessoas que estão pensando que o Senhor Deus não vai chamá-las à responsabilidade. Acham, porque são crentes e homens grandes no Evangelho, que Deus não vai recorrer dos seus erros, dos seus pecados. Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Isso é Paulo falando à igreja de Éfeso. Éfeso era conhecida como a igreja do poder, mas Paulo disse: poder não é tudo. Amado, não se iluda com quem pula, com quem faz isso ou faz aquilo. A Bíblia diz que haverá um espírito que fará cair fogo do céu, mas não será de Deus. Satanás também tem poder, Satanás também sabe enganar, Satanás também é anjo querubim, Satanás também canta, Satanás também louva, Satanás também prega, Satanás também pode até falar a língua dos anjos porque era anjo. Mas eu quero ver Satanás fazer duas coisas: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois cumprir a justiça de Deus falando a verdade. São duas coisas que ele não pode fazer. Em Êxodo capítulo 20:16 diz: não farás testemunho contra o teu próximo.
Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Estão fazendo a mesma coisa que Ananias e Safira fizeram. Estão mentindo para as igrejas, construindo templos suntuosos. Tem templo aí que tem até banho de ouro, aonde Jesus diz que não habita em templo feito por mãos humanas. Ele se faz presente na hora da adoração, mas ele não mora ali. Ele mora dentro do seu coração, se você for verdadeiro e sincero com ele. E para construir esses templos, eles puxam de você, eles puxam dinheiro, eles mentem, dizendo que é para a glória de Deus, mas estão, muitos até, construindo casas para si, enquanto o pobre do obreiro não tem nem o que comer. Eu estou falando a verdade aqui, porque não tenho o pé amarrado com nenhum desses camaradas. Eu digo a verdade porque Deus está aqui nesta palavra, e você sabe, você que está do outro lado, que o que eu falo é verdade. Há muita gente pensando que o Deus de Atos dos Apóstolos não existe mais. A palavra de Deus diz que Ananias caiu ali como morto. Ananias cai morto, e um grande temor se espalha entre todos. Você sabe por que a igreja está do jeito que está? Falta de temor. E temor não é medo, não. Temor é zelo pelas coisas de Deus, andando na sinceridade, falando a verdade, andando com o Espírito Santo da verdade. Certo irmão chegou para determinado pastor. O pastor estava com um bolo de dinheiro enorme. E o irmão chegou: o meu filho precisa muito em determinado lugar aí, ser operado, senão ele vai morrer. E o pastor disse: eu não posso lhe ajudar. A igreja não é para fazer caridade, é engano seu. A igreja faz caridade sim. Você nunca leu Atos dos Apóstolos, não? Você nunca leu aqui que era distribuído as propriedades entre todos? Ninguém passava necessidade, ninguém passava fome. Ou você só vê em Atos dos Apóstolos o poder e os milagres? Milagre não vai levar você para o céu. Se milagre levasse para o céu, a outra religião também, todo mundo ia, porque milagre tem em todo canto. Tem milagre até nos budistas. Mas eu vou te falar a verdade aqui: só vai para o céu quem caminha na verdade, quem anda na verdade, quem fala na verdade e quem vive a verdade. Não vá se iludir porque viu o paralítico andar, não. Porque muitos foram curados e nem voltaram para agradecer a Jesus. Jesus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor. E Jesus diz: quem é você? Não, eu sou o pastor fulano de tal, daquela igreja grande de 100 anos. Quem? Eu não lembro de você. Não, mas eu te servi 50 anos de ministério. Procura aí, anjo. É, Senhor, ele começou, só que ele começou bem, mas no caminho praticou a mentira, entrou no pecado de Ananias e Safira. Aí Jesus vai olhar para você e vai dizer: não te conheço, não sei nem quem você é. Apartai, tire de perto de mim. Apartai-vos de mim é isso. Jesus vai dizer: tire esse mentiroso de perto de mim. A coisa é séria. Ou estamos com a vida no altar de Deus, andando direitinho para entrar no céu, ou abraçamos esse evangelho mentiroso que aí está. Um evangelho que diz que o homem pode fazer tudo, que é diamante, que ele é menina dos olhos de Deus, só exalta o ser humano. Nós temos que exaltar é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
É Ele a quem devemos exaltar. Esse evangelho que não tem cruz, esse evangelho que não tem sofrimento, esse evangelho que não tem luta, esse evangelho que não tem provação, esse evangelho que não tem deserto, esse evangelho que não tem vale, esse evangelho que não tem perda, esse evangelho que não tem crucificação da carne com as suas paixões, para mim não serve. O evangelho que serve é aquele ao qual Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ananias morre e o temor se espalha na igreja. As pessoas têm temor. 3 horas depois, Safira entra sem saber o que havia acontecido e Pedro dá oportunidade a ela para se retratar. Pedro pergunta: foi por esse preço mesmo que o teu marido Ananias vendeu a propriedade? E ela, ao invés de se arrepender e falar a verdade, ela diz: foi por esse preço. Ela confirma a mentira. Pedro a confronta também e diz: teu marido caiu morto agora e você também cairá. Safira cai morta imediatamente. Mais uma vez, o temor de Deus se espalha pela igreja. Aí você entende porque que esta igreja era tantos prodígios, tantos sinais, porque o povo se amava, porque o povo se abraçava, porque tinha temor de Deus, porque tinha zelo pelas coisas de Deus. Esse acontecido, eu duvido depois disso aqui se chegou alguém para mentir para Pedro, como muitos estão mentindo hoje. Mas ainda há tempo para se consertar, ainda há tempo para restaurar, ainda há tempo para buscar a glória da segunda casa, ainda há tempo de mudar. Se você que é pastor de igreja está ouvindo esta palavra, eu quero dizer a você: volte ao primeiro amor. Não caia no erro de Balaão, não caia no erro de Ananias e Safira, não caia no erro dos nicolaítas, não caia, não seja um apóstata da fé. Entre na verdade, viva a verdade, comungue com a verdade. A partir do versículo 12 em diante, a glória de Deus é derramada na igreja de Atos, depois que esses 2 mentirosos caíram por terra. Que Deus em Cristo os abençoe. E eu vou terminar assim, deixando esse temor de Deus no seu coração. E o Espírito Santo está dizendo a você que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Guarde, porque o Senhor está às portas.